tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Entendemos, à luz das Escrituras, que tudo na vida tem o seu tempo. Os momentos bons e os momentos ruins passam. Tudo na vida passa. Por essa razão nós temos que render graças, glórias e louvor ao Senhor nos momentos ruins e nos momentos bons também. Eu convido a todos que estão aqui no templo, coloque-se em pé, para juntos fazermos uma oração, agradecendo ao Senhor pelo tempo de estarmos no templo. Depois de 4 longos meses, longe desse contato tão bom, tão gostoso com os irmãos, Deus nos concedeu o tempo de voltar. E nós queremos fazer uma oração. Após a oração eu convido o irmão Jackson, que dará continuidade ao culto nessa manhã. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós estamos felizes, alegres, porque o tempo de voltarmos ao templo chegou. Obrigado porque foram meses sem esse contato com os irmãos, sem esse contato pessoal. Entendemos desde o início que chegaria o tempo em que toda aquela situação chegaria ao fim. Obrigado porque o Senhor tem atendido os nossos clamores, o Senhor tem ouvido as nossas orações, e chegou o tempo de estarmos em comunhão. Ainda não é tempo de abraçar, mas é um tempo de pelo menos aproximar mais uns dos outros. Entregamos em Tuas mãos essa escola bíblica dominical. Pedimos a Tua orientação, a Tua direção a tudo que será feito. Abençoa os irmãos, as famílias que estão aqui conosco, aqueles que estão por meio da internet adorando ao Senhor. Peço-te que nesta manhã o Senhor prepare todo o nosso ser e venhas falar poderosamente conosco por meio da Tua palavra. Abençoe os irmãos que estão nos louvores, abençoe o irmão Jacques, que vai fazer a abertura, a direção dessa escola bíblica. Abençoe a mim que irei pregar. Ó Deus, prepare tudo e que tudo seja para o louvor da Tua glória. É no nome bendito de Cristo que nós oramos agora e sempre. Amém. Os irmãos aqui do templo podem sentar. Irmão Jackson. Bom dia a todos. Convido a irmã Luciana, por gentileza, para cantarmos o hino. Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Amém?
Cantaremos o hino 473, Firmes na Fé. Amém. Faremos agora a leitura bíblica no livro de Salmos, Salmos capítulo 126. Vamos ler todo o capítulo. São apenas 6 versículos. Salmos capítulo 126. Peço por gentileza os irmãos que estão no templo que fiquem em pé, em reverência à palavra de Deus. Salmos capítulo 126. Amém? Leiamos. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é bom e é misericordioso para conosco. Te louvamos pela proteção, pela saúde, pelo cuidado que o Senhor tem dispensado a todos nós. Dá-nos, Pai, uma boa manhã, para que possamos refletir nas Tuas palavras, para que possamos, Pai, te alegrar em tudo. Obrigado por tudo. Ser com os irmãos que estão no templo, fora do templo. Abençoa, Pai, a todos de igual modo. Obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Puder sentar. Dando continuidade, convido o pastor Rafael, por gentileza, para deixar os avisos.
Estamos felizes por estarmos de volta, adorando ao Senhor, junto com os irmãos. E eu quero agradecer a todos os que estão aqui conosco no templo. Alguns nós não víamos há alguns dias, e Deus tem nos proporcionado esse reencontro. Estamos felizes com a sua presença. Também estamos felizes com aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook nessa manhã. Alguns irmãos em outros estados, outros aqui mesmo em Porto Velho, em Rondônia. Eu agradeço todos que estão online. O irmão Carlinhos está na estrada viajando. Que Deus te abençoe, irmão Carlos, te proteja e te guarde. Outros irmãos, irmão Fernandes, é um prazer tê-los conosco, toda a família, bom dia, que Deus abençoe. Irmão José Vieira, ele é da nossa congregação Sião, lá no bairro Marcos Freire, está online conosco. A irmã Márcia, lá em Alagoas, Velso, meu cunhado, a irmã Geni, a irmã Leide, a Sara, enfim, todos vocês. E a gente pede, se você tiver algum agradecimento a fazer, pedido de oração, interaja conosco aqui pelo Facebook. Pastor, eu peço que a igreja ore por mim, pelo amigo, por um parente, para que a gente interceda uns pelos outros. Nós sempre acreditamos que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E aqui eu quero pedir oração em favor da Ana, irmã da irmã Marlúcia. Ela está se recuperando do Covid, precisa das nossas orações. A irmã Rita pede para que a gente ore por um amigo de trabalho chamado Laílson, que Deus venha protegê-lo, guardá-lo e ter misericórdia da vida dele, e outras pessoas que estão enfermos, não só com o Covid, mas outras enfermidades também. A gente ouve muito de Covid, mas pessoas também adoecem de outras enfermidades. Então vamos orar para que o Senhor dê vida, dê saúde às pessoas. Eu quero deixar um aviso a nível nacional. A nível nacional, por quê? Porque a Comunhão Batista Bíblica do Brasil, no próximo final de semana, estará realizando mais um congresso. E esse congresso estava programado para acontecer em Recife, mas devido a essa pandemia, foi cancelado em Recife. Porém, o evento continuará. O evento vai dos dias 24 ao 26, de sexta a domingo, com transmissão ao vivo. Você pode fazer a sua inscrição lá pelo próprio link da comunhão. Você digita Comunhão Batista Bíblica Nacional, aparece o link e você se inscreve. E o tema do congresso esse ano é: o chamado de Deus é para você. Desafio, sexta, sábado e domingo. Os horários são horários de Brasília. Por exemplo, na sexta-feira, dia 24, às 20 horas lá. Para nós aqui, devido ao fuso horário, às 19, 8 da noite e 7 da noite aqui para nós. E também no sábado, dia 25, 10 da manhã lá, 9 da manhã aqui. E no sábado, às 7h30 da noite lá, 6h30 aqui. Então eu peço, desafio você, se inscreva e participe do congresso da Comunhão Batista Bíblica Nacional. E também lembro os irmãos que nós estamos servindo ao Senhor aqui no templo. Todas as medidas adotadas pela igreja, foi feito a sanitização do templo, tanto dentro quanto fora. Estamos usando álcool, mantendo uma distância, usando máscara. Somente os irmãos que estão
cantando, no caso da Lu, irmão Jacques dirigindo, eu pregando, estamos sem máscaras, os demais estão usando. E estamos felizes por estarmos adorando ao Senhor aqui no templo. Desejo do nosso coração e a nossa oração é que tudo volte à normalidade em breve, e nós acreditamos que isso irá acontecer. Que Deus nos abençoe. Passo a palavra ao irmão Jacques. Peço aos irmãos, por gentileza, que fiquem em pé e vamos fazer uma oração pela oferta que vai ser retirada. A irmã Lu vai também cantar para retirarmos a oferta. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo que já fizemos em teu nome. Pedimos agora pela oferta que vai ser retirada, que você possa estar abençoando grandemente todos os irmãos que irão contribuir. Também os que não irão, dê, Pai, sabedoria, dê alegria para assim fazerem, Pai. Obrigado por tudo. Orando em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Irmã Lu, por favor. Cantaremos agora o hino 278, Cantai. Convido agora o pastor Rafael, que trará a mensagem. Peço aos irmãos reverência para que possamos escutar a palavra de Deus.
Tenho um pedido de oração. A irmã Angelina pede oração pelo seu irmão Anderson, que está com suspeita de Covid. Então vamos orar pelo Anderson, irmão da irmã Angelina. Não deixe de orar. Alguns irmãos saudando uns aos outros, que Deus abençoe grandemente. Após 4 meses, voltamos aos cultos presenciais, com algumas restrições. Irmãos que fazem parte do grupo de risco, idosos e crianças, ainda não podem vir ao templo. Porém, acreditamos que em breve tudo voltará à sua normalidade. Permitam-me fazer algumas perguntas a você que está aqui nessa manhã no templo. Você sentiu falta desse lugar? Sentiu falta das pessoas? Estava com saudade do templo? Para você, é a mesma coisa adorar a Deus em casa e aqui? A sensação que eu tenho é diferente, confesso a vocês. Aqui para mim é muito melhor. A gente vai aprendendo que a vida é feita de relacionamentos. E nós, como cristãos, precisamos nos relacionar. E não é a mesma coisa, é diferente. A adoração individual e a adoração coletiva. Qual a diferença em adorar ao Senhor em casa e em comunidade? Devemos entender definitivamente que a nossa adoração privada deve nos fortalecer individualmente, a fim de fortalecer o público. Devemos pensar na pessoa e também no grupo, no indivíduo e na coletividade. Eu entendo alguns irmãos que julgam não ser no momento adequado a vir à igreja. Eu confesso que na minha consciência funciona assim: eu vou ao mercado fazer compras porque eu necessito. Eu vou à farmácia comprar medicamentos porque eu necessito. Obrigado, Kaique. E eu venho ao templo porque eu também necessito. Há uma questão da necessidade humana. Não só o meu corpo, mas a minha alma também tem as suas necessidades. Por uma questão de coerência comigo mesmo. Se eu vou em outros ambientes, por que não vir ao templo do Senhor? Tomando todas as precauções, tomando todos os cuidados, higienizando mãos, usando máscaras, evitando os cumprimentos. Nós precisamos uns dos outros. Eu não sei se você tem observado, mas pouco tem se falado em suicídio nos dias de hoje. E nós somos costumeiramente desafiados a estar presente na vida daquelas pessoas que passam e sofrem por depressão. E essas pessoas que estão passando por esse problema gravíssimo de depressão, qual é o contato que ela tem tido com outras pessoas? São situações que nos levam a pensar no princípio do que é importante para nós, do que nós julgamos ter valor para nós. E pensando nisto, eu convido a todos que abram suas Bíblias no livro dos Salmos,
o Salmo de número 84. E à medida que os irmãos forem encontrando, coloque-se em pé, em reverência à palavra de Deus e ao Deus da palavra. E você que está aí em casa, pegue sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, anote, vamos prestar um culto reverente ao Senhor. Salmo de número 84. E eu estava com saudade disso aqui, ó. Quando os irmãos encontrarem, digam amém bem feliz. Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante o Senhor. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Vamos juntos ler só o versículo 1 em uma única voz. Eu vou contar até 3 e todos juntos vamos ler, mesmo com traduções diferentes, mas você lê conforme a sua tradução. No 3, só o verso 1, vamos lá? 1, 2, 3. Quão amáveis... Amém. Oremos. Santo Deus e amado Pai, obrigado pelos hinos que nós entoamos, obrigado por essa porção da Tua palavra que lemos, e pedimos-te que agora o Senhor prepare a nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente, para que a Tua palavra venha falar conosco. Ó Pai, precisamos alimentá-la por meio da Tua palavra, e pedimos-te que o Senhor venhas falar conosco nessa manhã. Obrigado por cada irmão, por cada família que está aqui no templo e também os que estão nos acompanhando pela internet. Oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O Salmo 84 retrata um pouco daquilo que vivenciamos recentemente. O salmista vai expressar a felicidade de um servo do Senhor que, momentaneamente, estava impossibilitado de desfrutar da comunhão pessoal e com os irmãos. Ele desejava adorar ao Senhor no templo coletivamente. Esse salmo fora escrito pelos filhos de Corá ou Coré, dependendo da sua tradução. São conhecidos como coraitas, são os autores desse salmo. E provavelmente durante o exílio babilônico. O Salmo 84 é um cântico da peregrinação. Ele era cantado durante as peregrinações até o Monte
Sião, que ficava em Jerusalém. Os peregrinos judeus faziam suas viagens para adorar ao Senhor no templo. A viagem que eles faziam até a cidade exercitava a sua fé. Era uma forma de exercício à fé. Não era uma viagem simples, não era uma viagem fácil, não era uma viagem confortável. Pelo contrário, era longa, cansativa, desconfortável e em alguns momentos perigosas. Para que todo esse esforço? Para que correr riscos, se eles poderiam adorar ao Senhor onde estavam? Para que viajar quilômetros e mais quilômetros só para chegar no templo a fim de adorar? É nítido no texto um sentimento de pesar por não estar na casa do Senhor para adorar. Há muitas verdades que nós vamos aprender com esse salmo. Verdades que são aplicáveis e aplicadas a nós em nossos dias. É claro que aqui é o povo de Israel indo até a cidade de Jerusalém com o objetivo de adorar ao Senhor naquele templo, aquele lugar físico e fixo. Porém, existem aplicações que são pertinentes a nós. E a primeira delas vai do verso 1 ao verso 4. Mas eu vou ler só o 1 e o 2. Acompanhe comigo aí. Deixe sua Bíblia aberta, por favor. Os versos dizem assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Esses versos nos apontam a primeira verdade: o anseio pela casa de Deus. Os autores, os filhos de Coré ou de Corá, eles estão expressando o forte anseio que eles tinham pela casa de Deus. Eles começam dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos. Eles têm um forte anseio e um forte prazer em estar nos tabernáculos do Senhor. Não que exista uma força cósmica, uma energia positiva no local, mas para eles era prazeroso adorar ao Senhor naquele lugar. Era algo tão forte que eles mesmos dizem: a minha alma, o meu coração e a minha carne. Todo o ser está envolvido nesse anseio pela adoração no templo. O corpo, a alma e o coração. Eles estão desejosos ao ponto de sua alma suspirar ou estar desejosa, dependendo da tradução, e a carne clamam pelo Deus vivo. Eles estavam com o desejo de se aproximar dos seus irmãos judeus, de estarem juntos, de sentir aquele momento agradável, aquele acolhimento uns dos outros. Eles estavam com saudade desse momento e eles empregavam todo o seu ser para estarem no templo. É o anseio pelo lugar, é o anseio
pela presença do Todo-Poderoso. Eles expressam a saudade, tanto a adoração ao Senhor, como também ao templo. Você vai lembrar que o profeta Daniel, quando esteve exilado na Babilônia, ele não pôde sair da Babilônia e ir adorar em Jerusalém. Mas o que Daniel fazia? Ele orava 3 vezes ao dia por Jerusalém. É algo que era latente no coração do judeu, esse anseio pelo lugar, pelo átrio, pelo tabernáculo, pela casa do Senhor. E o Salmo 84, ele foi escrito durante esse exílio, onde os judeus estavam afastados e impossibilitados de irem ao templo. Não podiam adorar o Deus de Israel como faziam. Esse distanciamento do templo fazia muita falta para eles. Eles não gostavam desse distanciamento. Não era algo que satisfazia o coração deles. E aí você vai encontrar no texto, no verso 1, a palavra tabernáculos, no verso 2, átrios do Senhor, no verso 3, teus altares, e no verso 4, tua casa. Esses termos se referem ao templo, que ficava em Jerusalém. E aí, o salmista usa uma imagem e cita 2 aves, no versículo 3, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para seus filhos. Enquanto o pardal encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho, a sua morada, para os seus filhos, para si e para os seus filhos. Os salmistas queriam ter a mesma liberdade que as aves tinham para entrarem na casa do Senhor. As aves tinham a liberdade, eles não. As aves podiam sobrevoar, eles não. Era vetado o acesso para adorar ao Senhor naquele lugar físico. Contudo, a nostalgia em poder voltar a adorar ao Senhor naquele lugar é evidenciado no texto. Os autores do Salmo reconhecem que habitar na casa do Senhor produzirá felicidade. Olha o versículo 4, acompanhe comigo. Bem-aventurados ou felizes os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Felizes. Havia um princípio da coletividade. Havia um princípio de estarem juntos. Por isso que o tema da mensagem é a felicidade em adorar coletivamente. Deus não escolheu uma nação, Israel. Deus não escolheu a igreja, que é composta de judeus e gentios, para cada um adorar individualmente, mas sim coletivamente. É um grupo, é um corpo, é um edifício, é um conjunto. Vamos falar disso à noite. Mas produz felicidade, sim. Produz alegria estar junto com os irmãos na igreja. Queridos, quantas vezes e quantos irmãos testemunharam que só vieram para o culto na igreja, no templo, pela misericórdia do Senhor. Estavam tristes, desanimados, não queriam chegar a se reunir, mas disseram: eu vou. E quando chegaram aqui,
voltou para casa diferente de como entrou. Eu sei que nas paredes não tem energia positiva, que não há uma força cósmica, não. Mas a diferença é o grupo, é a coletividade, é o abraço, é o aperto de mão, é o olho no olho, é o calor humano. Isso faz diferença em qualquer relacionamento. E os salmistas, eles tinham esse anseio pela casa do Senhor, porque eles sabiam que lá eles iam se juntar a outros irmãos, e ele mesmo diz isso no verso seguinte. Olha o versículo 7: vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Cada um deles vão chegando um por um. Eu acho tão bonito quando estamos vindo ao templo e pessoas pela rua indo para a igreja, com uma Bíblia debaixo da mão. Eu acho isso legal, eu acho isso bonito. Hoje mesmo, pela manhã, vindo para cá, eu vi umas 3, 4 pessoas. E a imagem que me vem na mente, eu confesso a vocês, é essa aqui do Salmo 84. E vão indo, cada um deles. E aí nós chegamos no templo, ficamos ali na porta, chega um, chega outro, chega outra. Isso é legal, porque nós precisamos adorar ao Senhor coletivamente. E para isso precisamos de um lugar físico para nos reunir. O anseio pela casa de Deus era latente nos corações dos salmistas. Mas não só essa verdade. Veja comigo os versos 5 e 6, por favor. Eles vão dizer assim: bem-aventurado, novamente, ele começa o verso 5 como começou o verso 4. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. A segunda verdade que o texto nos apresenta é que, anota aí, as dificuldades não os impediam de irem ao templo. As dificuldades não os impediam de irem ao templo. Eles faziam viagens longas, cansativas, perigosas. Eles corriam risco de morrerem no caminho pelos inimigos de Israel. Mas para eles não era um peso ir a Jerusalém adorar ao Senhor no templo. Era um privilégio, não era um fardo, era algo que traria um alívio. O coração deles estava nas coisas de Deus. Queridos, o fato do nosso coração estar nas coisas de Deus, no reino de Deus, isso não quer dizer que dificuldades não aparecerão. O verso 6 é claro em dizer que passando pelo vale de Baca, é o vale do choro, é o vale das lágrimas. Os judeus eram cientes das dificuldades que enfrentariam até chegar ao templo em Jerusalém. Porém, o que os motivava era saber que ao chegarem poderiam descansar na presença do Senhor. O coração deles estava nas coisas do Senhor. Eles não focavam nas dificuldades,
na aridez da terra, no chão seco, no calor escaldante, na poeira que cairia em seus olhos, mas focavam na alegria de estarem no lugar de adoração em coletividade. Era isso que os movia, era isso que os motivava a viajar, a peregrinar até Jerusalém. O vale das lágrimas, o vale do choro, seria transformado numa fonte revigorante, porque Deus mandaria chuva para regar o solo árido e seco. Eles estão alegres, esperançosos, entusiasmados, ao ponto de não darem tanta importância para as dificuldades que surgem, pois sabem que serão revigorados na presença do Senhor. O versículo 7, na tradução corrigida, diz assim: vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Na nova versão transformadora diz: eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Eles sabem quem é que dará forças a eles. No verso 8, eles dizem: o Deus dos exércitos. No verso 9, o Deus de Jacó. E depois no verso 9 ainda: Deus, o nosso escudo. É por isso que eles vão indo de força em força. A força não está neles, mas em quem está com eles. Grava isso. Quando ele diz: e vão de força em força, não que a força estivesse neles, mas quem estava com eles. É claro que existem alguns receios, medos, mas eu acredito num Deus que é todo-poderoso. Eu acredito num Deus que age. Eu acredito num Deus que nos dá forças, que nos protege. Durante a nossa estadia na terra, teremos lutas, enfrentaremos dificuldades, surgirão obstáculos e barreiras para nós não adorarmos ao Senhor coletivamente no templo. Você pode ter certeza. São muitas as barreiras. Se você parar para analisar de forma racional e fria, nós encontramos mais dificuldades para chegar ao templo do que motivações para chegar aqui. Eu te pergunto, o que te trouxe aqui nessa manhã? Por que você veio para cá? Você poderia ficar em casa, assistindo pela internet o culto. Há toda uma logística para você chegar aqui. Você precisa acordar mais cedo, alguns é claro. Você precisa enfrentar o trânsito. Você vai ter uma despesa com gasolina. Daqui a pouco volta para casa porque tem que fazer almoço às irmãs. São dificuldades. Mas quando o nosso coração está nas coisas do reino, nós vamos superar dificuldades. Amém, igreja? Elas não vão nos impedir, elas vão surgir, mas não vão nos impedir. Eu tenho certeza que assim como eu, você tem receio de contrair não só o Covid, porque não é só o Covid que mata, é toda e qualquer outra enfermidade de risco. Mas assim como eu frequento ambientes que eu julgo que eu necessito, por que não vir ao templo? Tomando todas as precauções,
igreja devidamente sanitizada, os irmãos com máscara, usando álcool, mantendo o distanciamento, evitando os cumprimentos. São dificuldades, surgem, mas não nos impedem quando nosso coração está nas coisas do Senhor. Eu creio que alguns irmãos terão dificuldades de se adaptarem novamente aos cultos no templo. Mas eu desafio você a não olhar para as dificuldades, e sim para os resultados que a adoração no templo em comunhão com os irmãos podem te proporcionar. Adorar ao Senhor coletivamente fortalece a nossa alma. Estava conversando com uma pessoa, segunda ou terça-feira, e ela testemunhando para mim no telefone: pastor, eu tenho acompanhado os cultos pela internet, mas eu confesso ao Senhor que mesmo assim eu continuo frio espiritualmente. Eu digo, mas na sua visão, qual o motivo? Se a palavra pregada é a mesma presencial e online? Essa pessoa disse: eu, particularmente, eu prefiro a adoração em grupo, porque eu sei que eu posso ser uma bênção na vida de um irmão, e o irmão pode ser bênção na minha vida. Eu posso olhar nos olhos, eu posso sentir o calor humano, eu posso me aproximar, eu posso chamar o irmão à parte para a gente conversar. É diferente. Dificuldades nós teremos, assim como os salmistas tiveram, mas elas não podem nos impedir de ir ou de virmos à casa do Senhor. Tem uma terceira verdade, o texto, o versículo de número 10, ele diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O anseio pela casa de Deus, as dificuldades não os impediam de irem ao templo, e a terceira verdade, o prazer de permanecer na casa de Deus. Prepara o teu coração aí. Uma coisa é nós termos o desejo, o anseio. Outra coisa é chegarmos aqui. Outra coisa é permanecer aqui. Não sei se vocês já leram a biografia do técnico Bernardinho de vôlei. Eu lembro que em uma entrevista, Bernardinho disse o seguinte: difícil não é chegar no topo, difícil é permanecer lá. Quem é o número 1 na vida, não vai ser número 1 para sempre. Quando a gente fala em permanência, é algo muito forte isso aqui. É forte porque os salmistas, os autores do Salmo 84, eles tinham prazer de permanecer na casa de Deus. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus. O prazer deles em permanecer na casa de Deus é tão grande que um único dia lá vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Eles não trocavam a casa de Deus pelas tendas dos ímpios ou da perversidade. O que faz com que um cristão permaneça na casa do Senhor, numa adoração contínua ao Senhor,
Qual é a primeira palavra que aparece no verso 10? Olha na sua Bíblia aí. O que ele diz? Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer lugar, outro lugar. Depois do ponto diz, preferiria. Ou seja, eles estavam dizendo, eu prefiro estar na casa do meu Deus do que em qualquer outro lugar. É uma questão de preferência, é uma questão de escolha. Por que eles preferiam a casa de Deus? Se eles poderiam ir para tantos outros lugares, mas por que eles preferem? Porque o coração deles estavam lá. Nas decisões e escolhas que fazemos, todas elas vão partir das nossas preferências. Deixa eu usar um exemplo para você entender. Tem pessoas que pagam R$1000 num tênis. Você tem coragem de fazer isso? Eu não tenho. Mas tem pessoas que têm. Conheço uma pessoa que comprou um barco. Foi você não, viu, Jackson? Comprou um barco ao invés de dar entrada numa casa. Eu não faria isso. Eu daria entrada numa casa. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque o coração delas está onde? Naquilo que ela valoriza. Os salmistas, eles têm escolha. Eles têm 2 lugares para escolher: a casa de Deus, diz o texto, e as tendas dos ímpios. Mas eles preferem a casa de quem? De Deus. Vez por outra, somos impelidos a fazer escolhas, vir ou não ao templo. Se posso adorar a Deus em casa, por que sair do meu conforto e ir ao templo? Somos convidados para um evento no mesmo dia e no mesmo horário de uma programação espiritual. Qual escolher? São valores. São valores. O que é que eu prefiro? São escolhas que nós vamos fazendo e que vão revelando o que está no nosso coração. O que eu prefiro? Estar na casa de Deus ou estar nas tendas dos ímpios ou da impiedade? Algumas pessoas têm uma enorme dificuldade de reservarem um tempo para participar dos cultos e programações no templo. Outras não têm o mínimo interesse pelas coisas de Deus, não se envolvem com o reino de Deus. Queridos, nós vivemos um mundo complexo, contraditório e incoerente. Nós somos desafiados a viver em grupos, a estar juntos, a estender a mão a quem precisa. Mas às vezes nós não queremos pagar o custo disso. Quando é para estar juntos em outros ambientes, nós estamos. Mas quando é para estarmos reunidos em uma programação espiritual, a gente coloca dificuldades. O que está acontecendo com o ser humano? Hoje à noite, com a graça de Deus, o tema da mensagem será: a igreja real
no mundo virtual. A internet, ela visa aproximar quem está distante, mas algumas pessoas estão se distanciando de quem está próximo. É mais fácil mandar uma mensagem do que ligar. É mais fácil mandar uma mensagem do que ir lá onde a pessoa está. E cada dia que passa, nós vamos sendo motivados a viver sozinhos, no nosso mundinho, nas nossas escolhas, nas nossas preferências. Queridos, diferente do tempo em que o Salmo 84 fora escrito, hoje temos inúmeras facilidades para frequentar uma igreja, para fazer parte de uma comunidade cristã. Porém, é cada vez mais comum ouvirmos expressões assim: ouça aí, eu não frequento uma igreja, mas eu tenho fé em Deus. Outra, embora não seja membro de uma igreja, eu faço minhas orações individualmente. Eu não preciso frequentar uma comunidade cristã assiduamente. Para que fazer parte de uma igreja? Está se tornando comum isso. E pasmem vocês, entre algumas pessoas que compõem o povo de Deus. Se fosse para adorarmos ao Senhor individualmente, para que Ele salvou um grupo? Por que nós temos exortações no livro dos Salmos, tais como 122:1, alegrei-me quando me disseram, mais de uma pessoa, vamos, aonde? À casa do Senhor. Salmo 133:1, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por que isso? Porque Deus, Ele disse lá para o primeiro homem: não é bom que o homem esteja só. Está ali, nós temos um princípio. Quando Ele mesmo, o próprio Deus, vai criar o mundo, as três pessoas da Trindade estão em cena ali. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Três pessoas. Nós temos o princípio desde o livro do Gênesis, que Deus não quer que nós o adoremos individualmente apenas. É claro que há momentos que é você e Deus lá no teu quarto. Amém, igreja? Você entra lá, Mateus 6, fecha a porta e bate um papo com Deus e conversa com Deus e lê a palavra de Deus. Mas há momentos que é o coletivo. Você e eu não vamos subsistir na fé sozinhos, não. Pode ter certeza. É como se você pegasse uma árvore frondosa, bonita, frutífera, e você arrancasse um galho daquela árvore e jogasse. O que acontece com aquele galho? Ele morre. Ele não vai sobreexistir, sobreviver. Não vai. A indiferença com o templo e com o ajuntamento coletivo é cada vez mais notório entre as pessoas. Precisamos saber que é imprescindível que os cristãos tenham um local para se reunir semanalmente, para adorar ao Senhor coletivamente, para conversar sobre assuntos relacionados ao reino de Deus, confidenciar suas lutas e orar uns pelos outros. Tornou-se comum em nossos dias essa indiferença com a coletividade.
Vou ficar aqui na minha casa, no meu mundo, na minha bolha, e vou adorar ao Senhor a si mesmo. Só que quando a gente estuda a palavra, nós vemos que isso não passa de um mero egoísmo e de uma mera indiferença com as coisas de Deus. Eu prefiro, ele está dizendo, a casa de Deus. É uma escolha. E todas as escolhas que fazemos é fruto ou resultado das nossas preferências. E ele vai terminar o Salmo, versos 11 e 12, dizendo assim: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Ele termina o salmo exaltando, engrandecendo a Deus e dizendo: feliz é o homem que em Deus põe a sua confiança. Ele parte do princípio: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa, ela desfalece pelos átrios do Senhor. Agora ele termina dizendo: bem-aventurado, feliz é o homem que em ti põe a sua confiança. O autor é ciente de que nós precisamos de Deus, mas de que nós precisamos adorá-lo coletivamente. Você e eu teremos muitas dificuldades, barreiras irão surgir. Mas um conselho a você e a mim: prefira estar na casa do Senhor. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos dá saúde, é Ele que supre todas as nossas necessidades. Que a sua alma, que a minha alma, tenha o mesmo anseio que esses homens tiveram pela casa do Senhor. Convido a igreja a colocar-se em pé para nós orarmos. E após a oração, antes de encerrar o culto, eu quero só dar um aviso a todos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra. Ó Deus, vivemos em dias onde a indiferença pela casa do Senhor tem sido propagada. Pessoas que um dia foram salvas pelo Senhor, por Ti, não têm visto e nem valorizado a adoração coletivamente. Mas obrigado, porque a Tua palavra nos ensina diferente. Obrigado porque o Senhor nos mostra que pessoas no passado, que estavam privadas de adorar ao Senhor no templo, expressam um anseio de estar junto, em coletivo com os demais. Ó Deus, eu peço que o Senhor não permitas que essa indiferença com a Tua casa, com o templo, com o Teu reino, que isso não venha fazer parte da nossa vida, mas que as nossas escolhas, elas sempre sejam feitas conforme o Teu querer, que venhamos preferir estar na Tua casa, na Tua presença, Te adorando com os nossos irmãos. Te agradeço por aqueles que hoje aqui chegaram, que estão presencialmente aqui no templo. Obrigado,
porque o Senhor mesmo os conduziu até aqui. Obrigado, ó Deus, por aqueles que estão acompanhando pela internet. Eu peço que Tu venhas mover os corações daqueles que aqui moram na nossa cidade, que não precisam viajar para Te adorar, mas que venham adorar ao Senhor, para desfrutar do conjunto, do corpo, do grupo e do coletivo. Que venhamos, meu Deus, entender que nós precisamos do Senhor, mas que há uma necessidade de estarmos juntos em comunhão uns com os outros. Ó Deus, obrigado por este culto, obrigado pela Tua palavra. Peço-te que nos leve em paz e em segurança aos nossos lares, que o Senhor nos dê um dia maravilhoso na Tua presença e que à noite possamos voltar ao templo para adorar ao Senhor. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Antes de terminar, só um aviso, um lembrete. Hoje à noite teremos culto presencial às 19h30. O tema: a Igreja Real no mundo virtual. Desafio a você, não perca. Você que não mora aqui ou que está impossibilitado de vir aqui, acompanhe-nos pela rede social. À noite o culto será transmitido tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Eu agradeço aos irmãos que estiveram conosco nessa manhã aqui presencialmente e você virtualmente. Que Deus nos abençoe e que nós sempre venhamos escolher a casa do Senhor. Um forte abraço e até a noite, se Deus nos permitir e Cristo não voltar.